Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Oséias, Velho Testamento, né? A primeira aliança que Deus fez ao seu povo. O livro de Oséias é um livro depois do livro de Daniel. Oséias é um livro curto, né? São 14 capítulos, mas com poucos versículos. Se Deus permitir, iremos concluir esse livro em 2 leituras. Hoje é o dia 244 da nossa leitura. Então, eu quero convidar você a abrir no capítulo 1, no verso 1, diz assim: O Senhor revelou esta mensagem a Oséias, filho de Beri, durante os anos em que Uzias Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Versículo 2: Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: Vá e casa-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Então Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela ficou grávida e deu um filho a Oséias. E o Senhor disse: Dê à criança o nome de Jezreel. Deus semeia, chama, o significado. Pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú, para vingar os homicídios que ele cometeu a Jezreel. Sim, acabarei com o reino de Israel. Nesse dia destruirei o seu poder militar no vale de Jezreel. Pouco tempo depois, Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. O Senhor disse a Oséias: Dê à sua filha o nome de Lo-Ruama, não amada, pois não mostrarei mais amor ao povo de Israel, nem lhe perdoarei. Contudo, mostrarei amor ao povo de Judá. E eu, o Senhor, seu Deus, os livrarei de seus inimigos, não com armas de exército, nem com cavalos e carros de guerra, mas por meu poder. Depois de Gomer ter desmamado, Lo-Ruama ficou grávida mais uma vez e deu à luz a outro filho. E o Senhor disse: Dê-lhe o nome de Lo-Amim, não meu povo, pois Israel não é o meu povo e eu não sou o seu Deus. Virá o tempo, porém, em que o povo de Israel se tornará como areia à beira do mar, que não se pode contar. Então, no lugar aonde lhes foi dito: Vocês não são meu povo, se dirá: Vocês são meus filhos, são os filhos do Deus vivo. Nesse tempo, o povo de Judá, o povo de Israel se unirão, escolherão para si um só líder e voltarão junto do exílio. Que grande dia será o dia em que Deus semear seu povo novamente em sua terra. Capítulo 2, versículo 1. Nesse dia vocês chamarão seus irmãos de Ami, meu povo, e chamarão suas irmãs de Ruama, minhas amadas. Apresente acusações contra sua mãe, pois ela já não é minha esposa, e eu já não sou seu marido. Diga-lhe que remova do rosto a maquiagem de prostituta, e que tire as roupas que as deixem os seios à mostra. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Permitirei que morra de sede, como numa terra seca e desolada. E não amarei seus filhos, pois foram concebidos em prostituição. A sua mãe é uma prostituta indecente que engravidou de forma vergonhosa. Disse: Irei atrás de outros amantes,
e me venderei a eles em troca de comida e água, em troca de roupas de lã e de linho, em troca de azeites e bebidas. Por isso a cercarei com espinheiros, levantarei um muro à frente dela, para fazê-la se perder em seu caminho. Quando correr atrás de seus amantes, não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então pensará: voltarei para o meu marido, pois com ele estava melhor que agora. Ela não entende tudo que foi dado por mim: o trigo, o vinho, o novo azeite. Dá-lhe até mesmo prata e ouro, mas ela ofereceu meus presentes a Baal. Agora, porém, tomarei de volta o trigo e o vinho, e lhe providenciarei a cada colheita. Tomarei as roupas de lã e de linho, que lhes dei para cobrir sua nudez. Eu as deixei nua em público, à vista de todos os seus amantes. Ninguém será capaz de livrá-la de minhas mãos. Acabarei com suas celebrações e com suas festas de lua nova, e seus sábados com todos os seus feriados. Destruirei suas videiras e figueiras, que ela diz ter recebido de seus amantes. Farei que se tornem densos matagais, aonde animais selvagens comerão os frutos. Eu a castigarei por todas as vezes que queimou incenso e as suas imagens de Baal, que colocou brincos e joias, e saiu atrás de seus amantes, mas que esqueceu de mim, diz o Senhor. Contudo, eu a conquistarei de volta ao deserto e a levarei e lhe darei com carinho. Devolverei as suas videiras e transformarei o vale de Arcor numa porta de esperança. Ela se entrega a mim, como fez há muito tempo, quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão no Egito. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu senhor. Limparei de seus lábios os nomes de Baal, e você nunca mais os pronunciará. Nesse dia farei uma aliança com todos os animais selvagens e com as aves do céu, com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhe faça mal. Removerei da terra todas as armas de guerra, e as espadas e os arcos, para que você viva em paz e segurança. Eu me casarei com você para sempre, e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e tornarei a minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei dos céus, e os céus responderão à terra. A terra responderá aos clamores do trigo, das videiras e das oliveiras. E eles, por sua vez, responderão: Deus semeia. Então semearei uma safra de israelitas, e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquela que eu chamei, não amada. Àqueles que chamei, não meu povo. Direi: agora vocês são meu povo, e eles responderão: Tu és nosso Deus. Capítulo 3. Então o Senhor me disse: Vá e ame a sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer lhes trazer as ofertas. Assim eu comprei de volta por 15 peças de prata um barril grande de cevada e um odre de vinho. Então lhe disse: Você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo não terá relações sexuais com ninguém, e eu esperarei por você. Isso mostra que Israel ficará um longo tempo sem rei, nem príncipe, sem sacrifícios, nem colunas sagradas, sem sacerdotes, nem ídolos. Depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor, seu Deus, e os descendentes de Davi, seu rei. Naquele tempo temerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. Capítulo 4. Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não cumprem. Matam, roubam e cometem adultério. Há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso a sua terra está em luto, e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar estão desaparecendo.
Não aponte o dedo para outra pessoa, nem tente escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçarão em plena luz do dia, e seus profetas cairão com vocês durante a noite, e eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo está sendo destruído, não porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como os meus sacerdotes, porque se esquecerão da lei de seu Deus, e eu esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha dos ídolos. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam. Por isso eles se alegram quando seu povo peca. Assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Por isso ambos castigarei por seus atos perversos. Eles comerão mais ainda, sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonarão o Senhor para cometer adultério com os outros deuses. O vinho tirou o entendimento de meu povo. Pedem conselho a pedaços de madeira. Penso que uma vara lhes dirá o futuro. Seu desejo de ir atrás dos ídolos os tornou insensatos. Prostituíram-se, cometendo adultério com outros deuses, abandonando seu Deus, oferecendo sacrifício a ídolos no alto dos montes. Sobem às colinas para queimar o incenso, à sombra agradável de carvalhos, álamos e terebintos. Por isso, suas filhas se voltam para a prostituição e suas noras cometem adultérios. Mas por que eu a castigaria por sua prostituição e adultério? Pois seus homens fazem as mesmas coisas, pecam como com prostitutas de rua e dos seus santuários. O povo sem entendimento, você segue rumo à destruição. Embora você, Israel, se prostitua, que Judá não seja culpado dessas coisas. Não participe de falsas adorações em Gilgal, e nem em Bet-Avém. Não faça juramento ali em nome do Senhor. A nação de Israel é rebelde, como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-la como um cordeiro em pastos verdes? Deixe Israel de lado, pois se apegou à idolatria. Quando os governantes de Israel terminaram de beber, saem à procura as prostitutas, amam a vergonha mais do que a honra. Por isso, um forte vento os levará para longe. Seus sacrifícios idólatras os envergonharão. Capítulo 5. Ouça isso, sacerdotes. Prestem atenção, líderes de Israel. Escutem, membros da família real. Foi pronunciada a sentença contra vocês, pois conduziram meu povo a uma armadilha em Mispá e em Tebor. Os rebeldes promoveram grande matança, mas eu os castigarei pelo que fizeram. Conheço você, Efraim, não por esconder de mim, Israel. Você me abandonou e se prostituiu. Está inteiramente contaminado. Suas ações não lhes permitem voltar para para o seu Deus. A prostituição domina o seu coração. Vocês não conhecem o Senhor. A arrogância de Israel dá testemunho contra ele. Israel e Efraim tropeçarão sob o peso da culpa, e Judá também cairá com eles. Quando vierem com os seus rebanhos e gatos para oferecer sacrifício ao Senhor, não os encontrarão, pois ele se afastou deles. Traíram a honra do Senhor, ao gerar filhos que não lhe pertencem. Agora, por acaso, da lua nova serão devorados, juntamente com a sua riqueza. Soem alarme em Gibeá, toque trombeta em Ramá. Deem o grito de guerra em Bet-Avém. Entre na batalha, guerreiros de Benjamim. Uma coisa é certa, Israel. No dia de seu castigo você se tornará um monte de ruínas. Os líderes de Judá são trapeceiros e ladrões. Por isso derramarei minha ira sobre eles como água. O povo de Israel será esmagado e quebrado por meu juízo, pois está decidido a adorar ídolos. Destruirei Israel como traça que acaba com a lã. Tornarei Judá tão fraca quanto madeira podre. Quando Israel e Judá virar como estavam doentes, Israel se voltou para a Síria, para o seu grande rei. Mas eles não foi capaz de curá-lo, pois serei como um leão para Israel, como um leão novo, forte para Judá, e os despedaçarei. Eu os levarei embora e não sobrará ninguém para resgatá-los. Então retornarei ao meu lugar, até que reconheçam sua culpa e voltem para mim.
pois assim que vier o sofrimento, eles buscarão ansiosamente. Bom, mais um capítulo, né? Capítulo 6, a gente vai encerrando então a leitura. Versículo 1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora a ira nos sarará. Ele nos feriu, agora nos fará curativo. Em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo, e ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vêm as chuvas de primavera. Ó Israel e Judá, o que farei com você? Seu amor dissipa como neblina de manhã e desaparece como orvalho à luz do sol. Enviarei meus profetas para despedaçar a vocês, para matá-los com minha palavra, com as minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejam holocaustos. Como Adão, porém, vocês quebraram minha aliança e traíram minha confiança. Gileade é uma cidade de pecadores, cheia de marcas de sangue. Sacerdotes são como bandos de assaltantes de tocaia à espera das suas vítimas. Assassinam viajantes ao longo da estrada para Siquém. Pratica todo tipo de perversidade. Sim, vi algo horrível em Efraim e Israel. Meu povo se contaminou, prostituindo-se com outros deuses. Ó Judá, como uma colheita de castigo também espera por vocês, embora eu quisesse restaurar a situação de meu povo. E assim a gente encerra a leitura 244, né? Se Deus permitir, seguiremos, né, até o final desse livro de Oséias. A gente vê aqui uma grande separação, né, do povo com Deus, essa relação. E é interessante que no capítulo 6, aqui no final, Deus ele fala, né, através do profeta Oséias, ele fala, eu quero que demonstre amor e não que ofereçam sacrifícios. Eu quero que me conheçam mais do que desejos holocaustos. Como Adão, porém, vocês quebraram a aliança e traíram minha confiança. O que é interessante, né, aqui em toda essa leitura, né, desses 6 capítulos, que nos pode, né, aplicar essa, essa lição para os dias de hoje para a gente. É que o povo ignora, né, a relação de um pai, né, de um pai e de um filho. Filho, quando eu falo, é filho e filhas, né? O povo se virou contra Deus, o povo optou, né, ele se prostituiu, se corrompeu, né, em adorar outros deuses, esquecendo o Pai. É como aquele filho, né, que através do pecado, o filho perdido, através do pecado, pegou as heranças de Deus e ignora o Pai. Né? E em algum momento Deus está tendo amor e misericórdia para que nós podemos, né, retornar a Ele. E muitos também vivem, né, debaixo na relação ali, relação que eu falo entre aspas, o segundo filho perdido, que fica perto de Deus, né, mas o coração está longe. Né? Pessoas que fazem serviços a Deus, mas não ama Ele de fato. Né? Então, Deus, ele é um Deus de amor e misericórdia, é como se nós, hoje, nos dias de hoje, ignorasse a maior relação de Deus para com o seu povo. Quem é o seu povo? Aquele que se diz e que segue e que obedecem às palavras de Jesus. Né? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, né, revelado através de seu Filho, né, de Jesus. Então, que nós possamos não se corromper, né, como alguém que ama outros deuses, né, principalmente nos dias de hoje, né, o Deus do dinheiro, né, o Mamon, e ignore a relação entre o pai e o filho. Né. Bom, quero encerrar então essa leitura com uma pequena oração.
Antes eu quero fazer aqui falar que o Júlio, né? O Júlio Pontes passou aqui, né? Oração Lilian Gustavo, Eviden, Alessandra, Ricardo, Laura, Emanuel, Daniel, Lorena, Cristina, Larissa, Andressa, Wagner, Arthur, Júlia, João, Elisandra, Diogo, Isabela, João Neia, Thaís, João, Heloísa, e Lucas e Bianca, né? Eu acredito que o Júlio passou aqui solicitando, né, orações por essa pessoa. Então oremos, né, fazemos uma breve oração para encerrarmos então a leitura do dia 244. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos chegamos diante do Senhor, primeiramente para te dar graças por mais um dia que o Senhor nos concede e pela capacidade amorosa que o Senhor tem para conosco. Esse amor que é impossível quantificar o quanto o Senhor nos ama. Que o Senhor entregou o seu Filho, o Senhor se esvaziou, desceu a esse mundo, Pai, nessa terra, se sacrificou e venceu a morte, para nos darmos vida. Ajude a gerar fé em Cristo Jesus, a ouvir a Jesus, a seguir aos passos de Cristo e que nós mantemos essa relação, essa comunhão com o Senhor. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre desse mundo mau, Pai, desse mundo corrupto. Que ajude-nos a não nos prostituir, que a Tua misericórdia nos renove mais esse dia, Pai. E eu peço em nome do Teu Filho Jesus, que o Júlio pediu em nome de todas essas pessoas, Pai. Nós não sabemos, né? Mas o Senhor sabe qual é a necessidade de cada um. E que a Tua vontade seja feita acima das nossas, Pai. E que nós possamos compreender a vontade que vem do alto, Pai. Que o Teu Espírito testifique com o nosso Espírito que somos Seus filhos, filhos amados pelo Senhor. Que temos um Pai, a qual nós podemos chamar de Abba, de Paizinho querido, e ajude a termos comunhão, intimidade com o Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, que ela possa estar viva em nossos corações e ser transformadas. Abençoe todas as pessoas que aqui passam, Pai, e que essa Tua leitura diária, a leitura diária da Tua palavra, possa realmente atingir a gente, Pai, de cheio, Senhor, e que possamos ser transformados. Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Bom, Deus te abençoe e você que ficou aqui até o final, você tem aqui acesso a 2 cards na tela. O dia da leitura anterior, que é o 243, e a playlist de todos esses dias, de 244 dessa leitura, que também está nesses 2 cards que aparecem. E se você ainda não se inscreveu no canal, você pode clicar aqui no meio, na minha imagem. Você se inscreve, você ativa o sininho, recebe notificações dos vídeos que eu subo aqui, além, né, da leitura diária. E que possamos seguir, né, com essa leitura, para concluirmos, né, os 365 dias e deixar aqui por completo a leitura sagrada, para que nós possamos acessar, né, incessantemente, ler, reler, ouvir Deus falar conosco. Você quer ouvir Deus? Que você então abra a Bíblia e ouça Ele falar conosco. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próximo dia da leitura 245, se Deus assim permitir.